eu menos valor sexual de mercado do que a Carol, porque eu tenho mais de 30 e ela tem menos? Isso não é uma opinião, isso é um fato. Segundo a biologia, isso é um fato. A pergunta já foi feita errada, não é uma opinião. Isso é um fato. Independente da opinião que eu tenha ou que você tenha. Eu quero sinceridade. Sinceridade, sem Mas afinal, primeiro sem definam afinal. que esse valor sexual de mercado que foi colocado aqui semana passada e o pessoal do chat falou que a gente não explicou direito. Nossa. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estão tremendo. Onde sai? Estão tremendo. Ó, vamos abrir vários parênteses aí. Vou tá? até comer a Red Pill. A história do VSM, valor sexual de mercado e tudo mais, para começo de conversa, não vem da Red Pill. A não? Red Pill não criou. A Red Pill não criou nada. Na verdade, a Red Pill não cria nada. A Red Pill pega vários conhecimentos já produzidos, entendeu? E só traz esse fato de uma forma estruturada e escancara isso mais. Cara, muita coisa que tava solto por aí, a Red Pill traz e mostra isso. Cara, isso acontece por causa disso, isso acontece por causa disso. Compilou e trouxe uma outra linguagem, uma abordagem mais contemporânea. Mas a primeira pessoa que vai falar disso seriamente é um psicólogo evolutivo chamado David Buss, no livro A Evolução do Desejo. E aí, por uma questão antropológica, e para quem estuda antropologia biológica fala muito bem disso, a gente tem um Fernando Conrado, por exemplo, da Brasil Paralelo, que fala bastante sobre esse assunto também. A antropologia biológica fala que homens e mulheres possuem em caráter reprodutivo valores diferentes em etapas da vida Os caras diferentes. estavam nervosos. Posto pra isso, caramba. aqui na discussão, mulheres, elas possuem, na verdade, um pico de um VSM muito maior e As muito meninas mais falam pra rápido embate que o homem. mesmo, os caras não Essa é a foram grande questão. preparados O pra isso. VSM de uma Peraí, certa... quem diz isso? Olavo Desculpa. de Carvalho sempre fala, quando você vai, tipo, fazer um debate em que toda a população tá com uma narrativa pronta na própria cabeça, é um debate muito difícil, porque você vai ter que educar todas as pessoas que estão ouvindo durante o debate. Cara, é um debate muito difícil, porque existe uma enxurrada de narrativas falsas, de falsos dados, você entendeu? Dados verdadeiros, mas dados também falsos, fabricados. Ah, a mulher ganha menos que homens, você entendeu? Existe uma enxurrada desses falsos dados na cabeça da maioria dos ouvintes, então você vai ter que educar o ouvinte. É uma coisa impossível. O Olavo de Carvalho já falava isso. Isso é impossível, porra. Tô explicando o VSM. Fernando mas- Conrado da Brasil Paralelo. Tá, ah. Não, ele só foi um dos que poderiam ser citados. É porque ele é brasileiro, o resto, a maioria não é daqui do Brasil. Mas vamos lá, como eu falei, o próprio David Buss coloca essa questão. A mulher, ela ganha valor sexual muito mais rápido. Então é por isso que, teoricamente, a mulher nova vale mais. Mas não é que ela vale mais e depois ela passa a valer menos. Não é essa a questão. A questão é de que ela começa a valer muito mais, né, nessa questão do VSM em comparação ao homem. Tem a ver com fertilidade, é isso? Tem a ver, eu acho, Não, com não. fertilidade. Calma, vamos lá. Eu estou dizendo que o homem, ele precisa construir valor. E é isso que o VSM foca. Ele não foca na mulher, ele foca no homem, no sentido de que o homem precisa construir valor. Para ele ser um homem, vamos supor, que está performando melhor o seu VSM, ele precisa negociar com a sociedade através de questões como patrimônio, recurso, status, nível de escolaridade, e para isso ele precisa de tempo. E normalmente a mulher busca certas características masculinas e o homem busca certas características femininas. Só que as características que o homem busca na mulher tá lá dela mesma. Então ela socialmente ela lado ganha um físico, valor você mais tá falando? rápido. Sim, ela ganha, por exemplo, a questão estética que foi colocada. A mulher bonita chama atenção. E por chamar atenção a gente já sabe que a beleza O que é em si uma já mulher um valor. bonita? O que define beleza? Vamos lá. Há um livro chamado O Valor da Beleza, Ainda bem que ele vai citar a biologia. Beleza, vamos lá. de um sociólogo canadense. Nesse livro, ele foi foi quando é que me assertivo. indicou, inclusive, muito bom. Nesse livro é falado sobre o valor da beleza enquanto, vamos supor, simetria, sobre questões de, enfim, uma pele bem vistosa, cabelo volumoso. Cabelo isso se tratando volumoso, das cabelo mulheres. brilhoso. Essa Saúde. Mas isso é uma opinião de Físico. alguém ou é um é estudo? um estudo, não, tudo É claro que é um estudo. estudo. Estou falando tudo estudo. David Buss, esse próprio estudo do valor da beleza, fala de que é por causa disso que certas questões, em certas áreas, as mulheres ganham muito mais oportunidades, ganham mais holofotes, Mas ganham você mais salários. concorda que a definição de beleza é algo cultural? Em partes. O belo é Não, e também muda de construído tempos em tempos. Você vê culturalmente. na antiguidade, Sim, sim. as A beleza formas é eram uma diferentes. coisa. né? Sim, sim, por exemplo.
Vai tomar no cu. Beleza hoje é uma beleza fabricada pela indústria, a gente sabe disso, esse ideal de beleza e etc. Que é o que a gente chama de pressão estética. Sim, a gente já fez um episódio no Redcast criticando essa questão, foi até com a Adriles, que a gente debate esse negócio do ideal de beleza, que é uma pressão estética, assim, de uma indústria. Só que o que o homem realmente gosta não é essa mulher, digamos, Fabricada. passarela de modelo, Manequim. etc. Não é essa mulher biquíni de modelo, de capa de revista Manequim. masculinas. Não é essa mulher. Não, é uma mulher com um olhar antropológico, a mulher com quadril, com cintura, a cintura um pouquinho mais fina do que o quadril, porque ali no caso você tem uma certa região de gordura, que significa que se a mulher ela estiver grávida, ela pode inclusive com o próprio peso do corpo parir mais facilmente. Isso é um fato. Então, Gente, não é possível que Você você escolhe desce- a mulher com a habilidade dela de Não, parir. isso é o VSM. É uma questão- Pô, tu é burra, peste. A tomar. Ele é do VSM por conta Não, mas ele falou, dessa as mulheres... Nós estamos falando de biologia. Isso não é por questão de porque mais facilidade de parir. É porque o ancestral entendeu que a mulher que tem mais facilidade de gerar a cria e tem mais, não vai perder a cria durante o parto, ela tem a capacidade de levar o gênio adiante. Os homens preferem. Ele falou, os homens preferem. com um olhar antropológico. Exato. Eu estou falando de uma questão que Olhar tem a ver com um eco de antropológico. evolução de mais de É a 150 questão da anos. evolução. E daí vocês entendem que é por causa dessas questões que vocês estão falando que as mulheres são exploradas na sua questão reprodutiva, né? Que o nosso útero, inclusive, é controlado pelo Estado. É exatamente isso que você está falando tudo sobre o valor mercadológico da mulher, que oprime e subjuga as mulheres a partir da sua própria reprodução. É por isso que existem antifeministas, por exemplo, que são contra a gente tomar método contraceptivo, dizem que nós temos que ser abertas à vida, que nós temos que ter muitos filhos, que nós somos protegidas, inclusive, em situações de guerra, porque nós que vamos gestar os soldados, que nós éramos as mulheres vistas em Esparta como grandes mulheres, mas que a gente não tinha nenhuma decisão política, mas porque a gente gestava os soldados Mas você deu um espartanos. salto Só que da questão não, eu tô antropológica contando. para a Exatamente. questão do Histórica. Estado moderno. Exatamente. histórica. Não, tá abrangendo. Não, Eu tô Ela falando sai sobre a totalmente da lógica. Do que Produção do próprio social. argumento inicial. A gente estava falando de E ele tá falando sobre a questão dos impulsos biológicos, ele tá dizendo Exato. que só eles existem. Essa é a questão. Mas o sistema é estruturado dessa maneira. O sistema é estruturado a partir disso.